A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre conosco. Hoje nós vamos fazer um vídeo especial, uma live especial, né? Vamos dar continuidade à nossa leitura lá na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, mas hoje nós vamos fazer para atender, às vezes muitas pessoas têm curiosidade, têm dúvida, não entende? Porque a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, fala em Jesus. A figura central é Jesus. Então, eu vou falar sobre a deidade de Jesus, que Jesus é Deus. E quero adiantar que nós não temos que provar nada, é pela fé. Tá? Para economizar tempo, porque o texto é longo, eu já de antemão aqui agradeço a todos aqueles que visualizarem, que compartilharem qualquer coisa aqui, uma pergunta, porque eu estou até longe aqui do iPad e do celular. Mas Deus continue abençoando, né, a todos nós. E no nome de Manuel Chamorro, que está sempre conosco, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, sejam bem-vindos e vamos começar. Nós não temos que provar nada, é pela fé. Né? O justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Né? Abacuque 2,4 diz, o justo viverá pela fé. Aos Romanos 1,17 diz, o justo viverá pela fé. Aos Gálatas 3,11 diz que o justo viverá pela fé. E aos Hebreus 10,38 diz que o justo viverá pela fé. Mas nós vamos ler alguns versículos que mostram que Jesus é Deus. Vamos começar com João 1:1, logo no começo. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 1, versículo 1 a 3. No princípio era o verbo quer dizer palavra. Ele era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus foi quem fez tudo. Foi através da palavra, através de Jesus, que toda a criação foi realizada. Então, se ele tivesse sido uma criatura, ele teria criado ele mesmo, porque ele que fez todas as coisas. E João 1 também, 11 e 12 diz assim, ele veio para o que era seu. O que era dele? A terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. E os seus não o receberam. O povo que era o povo de Deus, que era o povo que era para esperar Jesus voltar, não o recebeu. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Para ser filho de Deus, tem que receber Jesus e crer no nome de Jesus. Senão não é filho, senão é criatura. Tá? Nem os judeus que não o receberam não tiveram o direito de ser chamados filhos de Deus. Em João 10,30, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um, é uma unidade só, ele e o Pai. Em 1 João 5,7 diz, porque três são os que testificam no céu, o Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo. E estes três são um. Outra hora eu vou fazer um vídeo sobre a deidade do Espírito Santo. Não é? Então, três que testificam no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Os três são um. Isaías 9,6 diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, é Deus aqui, chamando o menino Jesus de Deus, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o Pai da eternidade. Eternidade é a eternidade, é o eterno, que não tem princípio nem tem fim. Tá? Êxodo 3,13. Então, disse Moisés a Deus, eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Ele falou, o meu nome é eu sou o que sou.
quando Moisés teve aquele encontro com o Senhor, Deus, lá na sarça ardente, lá no monte. Ele perguntou, mas qual o nome que eu vou dizer? Você fala, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Então Deus é o eu sou, Ele ele não era e nem vai ser, ele é toda a vida. Né? Aí continua aqui, ó. Em João 8,58 está escrito, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele falou que se o povo tivesse por pai Abraão, o pai, né? Eles tinham como pai Abraão. E Jesus falou, eu vi os dias de Abraão. Abraão quis ver também os dias de hoje, mas não viu. Né? Então, meus irmãos, ele falou, mas você não tem nem 50 anos, como é que você está falando aí que viu Abraão, rapaz? Aí ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. Olha o eu sou aí, ó. Ele é o eu sou. Em João 18,5, quando foram prender Jesus, ele era tão igual aos outros, eu já falei isso, que ele, para ser reconhecido, ele precisou de receber um beijo. O beijo era a indicação, aquele que eu beijar, Judas falou, é ele. Porque ele era igual aos outros, ele não era um pavão no meio com a licença da palavra, de outras aves. Ele não aparecia, ele era igual aos outros, ele era um homem normal, ele não tinha essa vaidade. Ele, o próprio Deus, ele não teve. E aí, responderam-lhe a Jesus, a quem que vocês buscam? Aí responderam, a Jesus, o Nazareno. Disse-lhe Jesus, sou eu. Está invertido o eu sou. E Judas, que o traía, estava também com eles. E quando ele falou, sou eu, eles caíram por causa do nome eu sou. Que Jesus é o mesmo eu sou, lá que falou com Moisés. Não é? Em Apocalipse 22:16, são muitos versículos que falam, que mostram a deidade, mas eu escolhi alguns, só uma parte. Alguém pode, né, sentir necessidade de falar, não, mas lá em tal lugar também fala. Eu sei, mas aí fica muito extenso. Em Apocalipse 22:16 diz, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha o eu sou aqui, ó. Eu sou o que sou. E, olha, em Isaías, olha que coisa interessante esse texto. Em Isaías 45:23, quem fala aqui é o Pai, é Jeová. Isaías fala, por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho e por mim jurará toda língua. Isso foi Jeová, o Pai, a Trindade falou isso lá no Velho Testamento. Agora olha no Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9, diz assim, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então, olha bem, todos vão se dobrar, todo joelho vai se dobrar diante da Trindade. E Jesus faz parte da Trindade, e todo joelho vai se dobrar diante de Jesus, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Se ele fosse Deus, não fosse Deus, fosse separado da Trindade, até o Pai e o Espírito Santo teriam que se dobrar, porque são todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra vão se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, mais uma vez aqui, o que o Pai falou serve para Jesus, que Jesus também é Deus. Em 1 Timóteo 6,14, diz que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, a seu tempo,
mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor. Ele é o único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é Senhor de todos os senhores. O nosso Deus é Senhor. Por isso que Jesus não é Senhor dele, porque Jesus e o Pai e a Trindade, nós falamos lá atrás, né? 1 João 5,7, nós falamos lá em João 10,30, eu e o Pai somos um. Então, é importante prestar atenção nisso. Olha, eu convidei 267 para assistirem e havia 543 online. Vamos ver quantas pessoas vão acompanhar isso aqui. Muito interessante isso aqui. Não é toda hora que a gente ouve isso aqui, não. Tá? Então, ele é Rei do Rei, é o único poderoso Senhor. Ele é o único poderoso Senhor. Não há nenhum Senhor mais poderoso do que ele. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Apocalipse 17:14, está escrito assim, estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. A pessoa é chamada, é tornado um eleito, um escolhido, e tem que permanecer fiel. Né? Em Apocalipse 19:13 está escrito assim: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho branco, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis, com letra maiúscula, e Senhor dos Senhores. Aí tem gente que fala, ele tinha uma tatuagem na coxa. Não, ele estava com a veste. Era por cima da veste, na altura da coxa, igual fosse o paramento dele, o uniforme dele, está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para todo mundo ver. Escrito, igual está escrito aqui na camisa. Isso aqui não está escrito no meu peito, na minha pele, está na minha vestimenta. Assim também aqui Jesus. Em João 20:27 diz: depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo. Não se sabe se foi lado direito ou esquerdo. Né? Possivelmente o esquerdo, que é mais vascularizado, né? Mas não sejas incrédulo, mas crente. Porque Tomé não estava quando Jesus apareceu depois de ressurreto. Só acredito se eu puser as minhas mãos nas marcas, o meu dedo nos ferimentos das mãos dele, no lado dele. Só que Tomé viu acontecer isso, ele estava lá. João estava no pé da cruz, a Bíblia deixa isso bem claro, mas Tomé estava de uma distância que dava para ver. E aí, no 28, Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Ele chama Jesus de Deus, Deus meu. Tito, Paulo escreveu na Tito, capítulo 2, versículo 13, diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. A glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A glória dele. Ele fala nessa glória lá no capítulo 17 de João. Você pode assistir lá. Né? E pode assistir lá. Então é importante. Kleber, até que enfim você aparece aqui, meu querido. Graças a Deus, eu olhei seu nome ali, fiquei muito feliz. Então é importante, Kleber, saber isso aqui, compartilhar vocês, porque a gente não precisa provar que Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Então, tudo bem, nós não temos que provar nada, a pessoa tem que crer pela fé. Em Marcos 2,5 diz assim: e Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Aqui fala muito forte: filho, perdoados estão os teus pecados.
E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração. Eles começaram a pensar no coração deles, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoava entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Olha bem, levaram aquele rapaz paralítico lá, descobriram que a casa lá não é... Hoje em dia, lá em Cafarnaum, eu fui lá em Cafarnaum, onde Jesus morava, a casa não era assim. E eles não levaram numa cama com estrado de madeira, eles levaram tipo uma esteira tecida forte, né? Cada um segurou numa ponta e baixaram ele lá. Mas baixaram para Jesus curá-lo. Mas Jesus fala para ele. Ele diz, Jesus logo olha para ele e falou para ele, para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Pecado, meus irmãos, é uma ofensa. Se eu ofender a você, ô Chamorro, só você que pode me perdoar. Você não me perdoar, Deus pode até me perdoar, separado para salvação. Porque eu pedi perdão, você não quis me dar o perdão, mas só você, sua mulher não pode, seu pai, seu irmão, ninguém. Só pode perdoar quem é ofendido. Na oração do Pai Nosso, ele fala: perdoa as nossas dívidas. Nós estamos pedindo a Deus. Tem um Pai Nosso que fala: perdoa as nossas ofensas. Também, nossas ofensas, nossas dívidas, nossas falhas, nossas faltas, qualquer dessas palavras é adequada. Esse é um modelo de oração. Então, só quem pode perdoar pecado é Deus. De fato, os fariseus ali, que estavam ali, eles, os escribas principalmente, né? Os escribas, que eram os guardadores da lei, eles falaram: puxa, ele está blasfemando, perdoando pecado, porque eles sabiam, eles conheciam a Bíblia da época deles, que só Deus pode perdoar pecado. Que pecado é uma ofensa a Deus. Só o ofendido pode perdoar. Mas Jesus, sendo Deus, ele perdoou. E Deus tem prazer de perdoar. Né? Ele viu o ato ali e ele perdoou ali os pecados antes de curar, para mostrar que o perdão do pecado vem na frente da cura. Tem gente que quer ser curado do corpo, mas não quer ser perdoado dos pecados, às vezes, né? E aí ele falou, vocês estão falando. Aí Jesus, no versículo 9, fala assim: o que é mais fácil? Sabe por causa de que Jesus falou o que é mais fácil? Porque para ele não tem difícil. Se eu quiser mostrar que eu sei bastante coisa, eu falo: faça uma pergunta bem difícil. Eu quero, né? Kleber já deve ter entrevistado bastante gente. Então você quis, às vezes, fazer pergunta difícil, para ver se a pessoa sabe. Mas para Jesus não tem jeito de fazer pergunta difícil, porque ele sabe tudo. Lá em João 21:17, Pedro fala para ele: Senhor, o Senhor sabe tudo. E ele sabe tudo, ele é a sabedoria. Ele é onisciente, omnisciente, ele tem todo o saber todo é dele. Se alguém tem, é porque ele empresta para a pessoa, ele cede, ele permite a pessoa ter. Então, e também lá em Gênesis 18:14, diz assim: haveria coisa alguma difícil para o Senhor? Então, aqui mostra mais uma vez que ele é o Senhor, porque para ele só tem fácil. Me diz o que é mais fácil, mas ele já entendeu. Mais fácil para eles era dizer: perdoado estão os seus pecados, porque ele não está vendo. Aí ele perguntou assim: dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Eles devem ter pensado: o mais fácil é dizer que está perdoado, que ninguém está vendo se perdoou ou não. Mas aí o que ele fez? E ele não esperou a resposta. E ele disse: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, entre parênteses, disse ao paralítico. Aí no 11, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos ele com o poder de perdoar pecado. E era dia de sábado, não podia carregar nada, não podia fazer nenhum trabalho, mas Jesus mandou, curou ele ia discutir. Quem que vai discutir um negócio desse? Então, Jesus é Deus. Perdoar pecados é uma atribuição de Deus. Deus que perdoa pecado. Em Isaías 43:25, Deus fala assim: eu mesmo sou o que apaga as suas transgressões.
Quer dizer, os pecados. E por amor de mim e dos teus pecados, me não lembro. Então, é ele que apaga as transgressões nossas, nossos pecados. E eles sabiam isso, né? Lá em Jeremias 31, 34, também fala: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem a alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Nós às vezes perdoamos e lembramos do pecado, mas porque nós não temos a capacidade, Deus não lembrar, não é que ele não lembra, ele nunca mais joga aquele pecado na cara de ninguém. Falando assim, ele nunca mais lança em rosto, né? Conforme diz lá Tiago 1,5, quando a gente pede sabedoria, ele dá liberalmente e não lança em rosto, não chama de burla. E também Miqueias 7,18, mas antes de Miqueias, eu vou ler aqui o 2 Crônicas 7,14, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro tem que se humilhar para poder ser perdoado. Eles se humilharam, foi uma humilhação, passar por aquilo tudo, subir, eles se humilharam diante, né? Igual diz 1 Pedro 5,6, né? Para nós nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Aí eles se humilharam, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, primeiro tem que se humilhar. Não adianta orar sem se humilhar, não. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, são 4 ações: humilhar, orar, buscar a face e converter dos maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eles sabiam isso, que só Deus pode perdoar pecado, por isso que eles estranharam Jesus dizer ao rapaz: teus pecados te são perdoados. Em Miqueias 7,18 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade, o iníquo, o errado, o mal, o pecado, e que te esquece da rebelião do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. No 19, que não está escrito aqui, está escrito assim: tornará a piedade-se de nós, subjugará todas as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mas se nós fizermos isso, se nós nos humilharmos, orarmos, buscarmos a face dele e convertermos-nos dos nossos maus caminhos, dos nossos maus feitos. Tá bom? Agora, olha outra coisa interessante. Em Isaías, outro tema aqui. Aqui nós vimos o perdão, que é uma atribuição de Deus. Jesus tinha essa atribuição e tem essa atribuição, que Jesus faz parte da Trindade. Nós vimos lá atrás. Depois você pode ver, rever, para aprender esses versículos, que é assim que a gente aprende. Em Isaías 43:7, o profeta fala assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Nós somos feitos, formados e criados para a glória de Deus. Só que ele dá liberdade ao homem. Tem um homem que escolhe não querer a glória de Deus. Ele escolhe. E ele vive aqui, Deus dá uma vida terrena dele até aparentemente bem, mas não é boa não. Quem tem Deus, né? Em Provérbios 11:31 diz: se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Lá no livro do Salmo diz para não ter inveja do ímpio não. Que o ímpio é como a moinha, aquele pozinho que fica na pedra do moinho, o vento bate ali, esparrama e some. Ninguém sabe onde vai parar aquilo. Não pensa que o ímpio vive bem, não. Que fulano é bilionário, trilionário, tem isso, tem mais aquilo, tem riquezas, tem casas, carros, aviões, barcos, tem isso, tem aquilo e tal. Mas você não sabe, ele não tem esperança, ele não tem esperança. Mas ele falou aqui, os que ele fez o quê, que os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Não é? Ele não fez para ele? Olha o que Jesus fala em João 14:3. Ali em Isaías, no Velho Testamento. É tratando-se da Trindade, do Pai, de Jeová, onde está a Trindade. Aí diz aqui, em João 14:3, e se eu for e vos preparar lugar, ele falou se eu for e quando eu for, porque ele ia assumir. Aí o povo ia ver, eu vou.
Ó, se eu for lá nos Estados Unidos, tem gente que fala quando eu venho aqui nos Estados Unidos, se eu posso, às vezes, comprar um objetozinho, uma coisa, uma camisa, uma besteirinha para levar e tal. Eu falei, não, se eu for, quando eu for, você me lembra que aí eu venho, a pessoa fica sabendo que eu fui. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Ele vai voltar outra vez. E vos levarei para mim mesmo. Igual aqui, ele falou em Isaías 43:7. Eu os formei, sim, os fiz. Eu criei para a minha glória. Nós somos feitos para a glória dele. E Jesus falou, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em 1 Tessalonicenses 4,17 diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Ele criou-nos para a sua glória. Ele formou-nos, sim, ele nos fez. Aqui ele diz que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, porque os que dormem no Senhor, os que morreram e tiveram aceitado a Jesus e morreram na condição de salvos, eles ressuscitarão primeiro. Aí depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor, cumprindo o que Isaías 43:7 fala, que nós somos feitos para a glória dele. Agora outra coisa interessante de ficar com ele, Apocalipse 3:21, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Você vai assentar, eu vou assentar. Quem quiser aceitar Jesus e cumprir o que ele tem mandado, com a ajuda dele, do Pai e do Espírito Santo, do Filho e do Pai, vai se assentar no trono com ele. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. É nesse trono que nós vamos sentar. Como é que é? Eu não sei. Eu não sei porque isso não é coisa de homem. Uma cadeira é para uma pessoa, mas tem cadeira que senta duas pessoas. Mas isso aqui é porque nós não sabemos. É pela fé. Isso é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu o coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É algo especialíssimo. Romanos 11 diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem que sabe o intento de Deus, ou o seu conselheiro? Ele falou isso com Jó. Jó, onde que você estava, rapaz, quando eu fiz tudo, rapaz? Como é que você e eu queremos questionar? E olha que Deus testificou de que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Isso aparece no começo do capítulo 1, depois aparece mais 2 vezes. No capítulo 1 de novo, depois no capítulo 2. Deus falando que Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E ele quis questionar a Deus. Deus falou, rapaz, você está pensando que você é quem, rapaz? Aí diz aqui, quem que foi conselheiro dele? Quem que compreendeu o intento dele? No 34, quão insondáveis são os seus juízos. Não dá para a gente sondar. A sonda ir lá para a gente ver o juízo de Deus. O quanto Deus é, a justiça de Deus. Não dá para a gente saber. E quão inescrutáveis os caminhos dele. Como é que nós vamos saber os caminhos de Deus? Nós somos homens. No Salmo 8, versículo 4, Davi fala que é o homem mortal para que dele te lembres. Tiago fala, eu já falei várias vezes, o que é a vida? A vida é um vapor que aparece por um pouco de tempo e logo se desvanece. Toda hora a gente está ouvindo, fulano morreu. E esse fulano, às vezes, tinha bastante idade. Às vezes tinha uma idade menor, uma idade mais precoce, às vezes era até criança e morre. É assim, a vida é assim. Aí no 35 diz, ou quem lhe deu primeiro a ele? Quem que deu primeiro a ele se não tinha ninguém antes dele? Ele nunca teve antes. Ele é. Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado. Quem que deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E ele diz em
em Efésios 5, 27, que ele vem buscar a igreja. Ele tem a igreja preparada para ele, a igreja que é gloriosa, sem mácula, ou mancha, tem lugares que é mancha, ou ruga, sem gloriosa, sem mácula, ruga ou coisa semelhante, sem defeito nenhum, totalmente adornada, desculpa, santa e irrepreensível. Esse é o Jesus Deus, é o Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Que o Senhor continue abençoando a todos nós. Irmã Salvelina, terminamos aqui com a senhora. Procure repassar aí, dá o número do meu WhatsApp, o Facebook é Manoel Jatobá, o YouTube é Dr. Dr. Jatobá, Manoel. E o meu telefone, vou falar internacionalmente, é mais 55 19 9 9699 6684. Vamos trabalhar, vamos falar, igual o Salmo 105 diz, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Que o Senhor continue ajudando-nos. Não precisava falar que Jesus é Deus, porque nós temos que crer, não é? Para concluir, lá em João 11:40, Jesus falou, se creres, verás a glória de Deus. Muita gente fala que tem que ver para crer, mas com Jesus tem que crer para ver. Amém. Que o Senhor continue com suas potentes mãos sobre nossas vidas. Amém.